Shalom a todos, Boker Tov, Tzaharaim Tovim, Erev Tov, Laila Tov. Dependendo da hora que você for assistir ao vídeo, sejam todos muito bem-vindos nos caminhos da Torá Sharon. Eu sou a Sharon e sejam todos muito bem-vindos a uma lição a cada dia do Hafetz Haim sobre não fazermos Lashon Hara e fazermos Shmirat Lashon. Nós estamos na seção 3, onde diz respeito aos ouvidos, né, às orelhas, né, que a medicina mudou o nome aqui dos ouvidos para as orelhas. A seção 3 é dando ouvidos ao Lashon Hara. Quando é que é Lashon Hara? O fato de nós escutarmos. Então nós já estamos no dia 103 do nosso treinamento. Esse dia 103 diz respeito, só um momento, ao dia 13 de Tevet do primeiro ciclo, que começa em Tishrei, e dia 14 de Tammuz, do segundo ciclo, que começa em Nissan. Você começa quando você achar que deve. E eu acho que você deve hoje. Começar já se não começou ainda. Por quê? Porque é muito importante. Nós só vamos entender, ver, perceber, vivenciar a importância de não fazer Lashon Hara, seja com a boca, seja com o pensamento, seja com as orelhas, quando nós entrarmos nesta jogada, quando nós estivermos engajados nisso, é que nós vamos perceber. Porque à primeira vista, né, se você chegou aqui agora, à primeira vista, não é o que nós entendemos, o que nós percebemos. Parece que agora eu não posso falar nada, parece que agora eu não posso conversar. Parece que agora qualquer comentário é Lashon Hara. A maioria dos comentários realmente é. Mas agora a gente tem aquela resistência quando estamos começando, mas com o tempo nós vamos percebendo que isso é saudável, que isso realmente traz uma redenção e uma redenção diária, viu? Não só aquela redenção do mundo vindouro, mas uma redenção diária, um polimento também em nós. E com o tempo, a gente começa a se autopoliciar e se culpar também. Começa a ficar se sentindo culpado. Isso, nesse momento de transição, de parar definitivamente de fazer Lashon Hara, esse sentimentozinho de culpa, que não é profundo, tá? Não machuca ninguém, ele é importante. Ele é importante, porque nós sentirmos que estamos fazendo alguma coisa que não é muito legal, isso faz com que nós pensemos assim, vamos nos corrigir, eu preciso me corrigir nisso. A gente faz isso espontaneamente, não é o que alguém está pressionando, não é? Nós nos sentimos pressionados e muito livres quando nós fazemos. Sabe que as pessoas falam que a liberdade é a libertinagem, a liberdade faço o que quero, não sei o que. Na verdade, liberdade é algo de disciplina, porque nós precisamos ter muita disciplina para viver uma liberdade de expressão sem machucar o outro. Tem que fazer sentido para nós, mas não pode fazer mal para ninguém. Então nós estamos aqui dando ouvidos ao Lashon Hara. Nós estamos já na segunda parte. A primeira parte era proibição e diretrizes. Ele deu as proibições, mostrou as diretrizes, nós já estamos nessas diretrizes, não é? Agora na segunda parte é a escuta construtiva, quando que na verdade a gente escuta e isto é uma coisa construtiva, porque nós sempre vamos entender que desde que quando nós estávamos lá na parte de falar, existem regras que eu gosto de enfatizar e repetir aqui, né? O que é o Lashon Hara a grosso modo, para nós já detectarmos que estamos fazendo ou que não devemos fazer. É quando você deprecia a pessoa, quando essa depreciação acaba ela ficando um pouco mais séria e vira um prejuízo, então você deprecia, prejudica. E avak Lashon Hara, que parece não ser importante, mas talvez seja uma das coisas mais importantes, que é a poeirinha que nós deixamos quando nós fofocamos, quando nós fazemos o Lashon Hara. O telefone sem fio sempre deixa poeira, não é? Poeira por onde ele passou, porque você já falou para aquela pessoa. Então, se você mudou a sua ideia e agora você não fala mais, aquela já falou para outra, que falou para outra, que falou para outra. É como aquele nosso melhor amigo que diz assim, olha, eu preciso te contar uma coisa. E eu tenho pavor disso, eu nem quero que me conte nada. Não me conte nada, se eu não tenho como ajudar, não me conte, eu não quero saber do seu segredo, eu não tenho curiosidade. Mas a pessoa insiste e diz, eu preciso te contar uma coisa. Ela te conta, você acaba escutando, é algo extremamente difícil, importante e perigoso, ou uma coisa que você não queria saber, uma coisa seríssima demais,
E você diz, mas por que você me contou? Ela diz, não, mas eu só contei para você. Não acredite. Aquele que contou o que disse, eu só estou contando para você, este já falou a mesma coisa para outro. Então não sejamos nós essa pessoa. Não sejamos nós de jeito nenhum essa pessoa. O dia 103 de não fazermos lachonara com as orelhas, ele diz respeito, o título é Entre Marido e Mulher. Lembrando que uma lição a cada dia é um livro do Sr. Shimon Filkeman e Yitzhak Berkovitz, tá? Uma compilação do nosso querido Rabino, uma compilação feita sobre os ensinamentos do querido Rabino, esqueci o nome do Rabino, olha só, do Hafetz Haim, que é o Rabino Israel Meir Kagan HaKohen, porque ele era Kohen e ele dedicou a sua vida todinha sobre os assuntos da boa fala, da comunicação, de fazer realmente o bem. Porque a gente fica pensando, mas quem é o justo mesmo? É aquele que faz o bem, é aquele que só pensa no bem. Então, quando nós fazemos o bem, não é quando nós somos bons, nós só pensamos em fazer o bem. É como uma metáfora de Hashem, né? Quando a gente olha e diz ele é bondoso. Por quê? Porque se todo o ser é bom, então ele quer o bem. Não importa se as fontes do mal também vêm da mesma fonte, não é? Se o mal e o bem vêm da mesma fonte, neste momento nós estamos falando do justo que quer o bem do outro. Então, aqui hoje, entre marido e mulher. E eu estava explicando aqui porque por conta de que esse foi o trabalho mais importante do Hafetz Haim durante a sua vida toda, que foi sobre a fala. Deixou um legado maravilhoso para nós, que somos faladeiros. Bom, entre marido e mulher já foi conversado no dia 16, olha só, nós estamos no 103, lá no dia 16, onde eu fiz um short e ele rendeu algumas perguntas, mas as perguntas elas não rolam muito no YouTube ainda, né? As pessoas não falam muito comigo, elas ficam falando comigo no Instagram e eu acho isso íntimo, né? Eu acho que isso é legal, isso é bem bom, isso é próximo. Então, assim, aquela coisa, como assim não posso conversar com o cônjuge? Quer dizer que agora eu não posso, se eu tiver uma coisa para contar, eu não posso contar para o cônjuge, mas o nosso cônjuge não deve ser o nosso melhor amigo? Na verdade não deve, mas enfim, né, vamos pensar que sim. Então ele é um dos nossos grandes amigos, é um amigão. É como quando a gente diz que a nossa mãe é a nossa melhor amiga, ou quando a gente é mãe como eu, e a gente diz assim que nós somos a melhor amiga do nosso filho, da nossa filha. Quando nós interferimos, quando nós confundimos um título ali, uma condição mãe. Ai, vamos usar a palavra título que eu gostei. É o título mãe, então vou ser mãe. O título, essa condição cônjuge, essa condição não sei o que. Quando nós desviamos demais, desviamos demais isso, nós não conseguimos ser mãe quando precisa. Então você vai lá querer ser sei lá, menos didática, mais enérgica, mais disciplinadora, ter uma atitude de mãe ali, você não consegue, porque você já abriu, né, muitos precedentes para dizer que você é a melhor amiga. Então nós temos que entender isso. O cônjuge é a mesma coisa, ele é o nosso crush, não é? O cônjuge é o nosso crush, aquele com quem nós casamos, ou aquele namorado, aquela pessoa que nós estamos convivendo ali com um sentido romântico e de construção. Então, às vezes, nem todas as cartas devem estar na mesa o tempo todo. Então, nós temos que separar. Quando o Pirkei Avot fala sobre não ter conversas frívolas com a sua esposa, nós vamos aqui um pouco adiante. Não é exatamente isso, mas também pode ser entendido assim. Aquela conversa que não te leva a lugar nenhum, aquela conversa que é simplesmente para poder estar ali trocando sei lá, palavras, quando o diálogo é pobre, então nós temos que colocar pessoas e assuntos e falar mal das pessoas para aquele assunto existir. Isso é frívolo. Tá ali duas pessoas sentadas, nós estudamos isso no Pirkei Avot, né? Ética do Sinai. Tá ali duas pessoas sentadas falando bobagem, pega a Torá e estuda a Torá. Não, mas nós estamos num lugar onde não temos Torá, então conversa sobre a Torá, conversa sobre crescimento, sei lá, conversa sobre a natureza, conversa sobre como estão os filhos, como você está, não é?
Então, conversa frívola nem sempre é quando ela é vulgar ou coisa assim, é frívola mesmo. Então, nós precisamos separar. O cônjuge é o crush, é nosso amigo, tem que ser, porque não pode ter dormindo com o inimigo, não é? Né? Ele é o nosso amigo, ela é a nossa amiga e tudo mais, mas até que ponto nós podemos realmente ali tratar como se nós estivéssemos tratando de um amigo comum, o qual você vai fazer umas compras junto e tal. E assim é com os filhos. Não é? Como é que você vai dizer não faça isso, se até então você disse que era melhor amiga? Melhor amiga não diz o que tem que fazer ou não tem que fazer. Às vezes diz, né? Quando ela é uma amiga bem verdadeira. Mas, enfim, eu acredito que vocês entenderam já a grosso modo, como eu uso essa expressão. Então, não depreciar, não prejudicar, não deixar a vaca lachonará. Qual é o objetivo prático disso tudo? É a máxima que nós inventamos aqui no nosso querido canal, que é a flecha bumerangue. Por quê? Porque o que sai da nossa boca, né, não volta para nossa boca. Não, ela volta em a posição de bumerangue, nos atravessando no meio. Então, tudo que sai da nossa boca volta sim, mas não como uma flecha e não entra de volta na nossa boca. Vem como méritos negativos e vem como um bumerangue. Sabe que o bumerangue, quando você joga, ele volta para você. E nós não queremos isso. Esse é o objetivo prático. Não quero ter os méritos negativos, muito pelo contrário. Quero ajudá-lo a não ter méritos negativos, mas não quero também te entregar de mão beijada os meus méritos positivos, não é? Viemos sós, voltamos sós, cada um com seu CPF, vamos encarar assim. Não quero as suas coisas, você não quer as minhas, nós vamos nos trabalhar para serem só coisas boas e virem coisas boas de ti e saírem coisas boas de mim. Então, esse dia 103 é sobre marido e mulher, entre marido e mulher. Vou fazer aqui a bênção do café, que eu fiz um café hoje pela manhã. Vamos ler a máxima do dia. O que Hashem espera de nós é que nos amemos, honremos e respeitemos mutuamente. Ai, que legal, né? Tem algum problema? Quem aí não quer ser amado e amar os outros? Honrar os outros e ser honrado. Respeitar os outros e ser respeitado. Perceba que uma pessoa que respeita bastante o outro, ela é respeitada. Muito respeitada. Então, nós vamos começar a ler aqui, e a segunda parte do Sefer aqui, Shmirat HaLashon, é a conduta de um judeu. Nós vamos ver a palavra judeu várias vezes, vamos, de uma maneira carinhosa, respeitosa, afinal de contas estamos utilizando os ensinamentos rabínicos e os ensinamentos judaicos mesmo, vamos surrupiar isso, né, de uma maneira carinhosa para a nossa vida, porque afinal de contas é para a humanidade toda, mas sabemos que os livros são direcionados para o povo judeu. Então o livro do Hafetz Haim, os seus ensinamentos, era para o seu próprio povo, para a sua própria tribo, não é? Então nós vamos aqui ser não agregados, mas nós vamos fazer parte aqui dessa mesma tribo, vamos tirar a palavra judeu, não vamos colocar nada. Tanto faz você colocar a palavra aí filhos de Noa ou simplesmente de pessoa normal, nós vamos tirar devagarzinho as palavras. Já vimos que não há fundamento para contar fofocas a um cônjuge. Como eu disse, isto é lá no dia 16. Não posso fofocar com o cônjuge. Não pode. Considerar a não divulgação de lachonará ao cônjuge como um rompimento da harmonia e da confiança é errado. Eu já vou explicar isso aqui, vou ler só a parte que está entre parênteses, essa parte aqui é bem importante, que eu acabei de ler, vou ler novamente. Considerar a não divulgação de lachonará ao cônjuge como um rompimento da harmonia e da confiança é errado, não é um rompimento da confiança e da harmonia. Um marido e mulher que fazem o possível para que a presença divina fique entre eles devem construir o seu lar com base na Alahá, na lei, tá? Aqui nesta lei de falar direitinho, né? Ou não falar nada.
e evitar conversas que provoquem disputas e discussões entre os judeus. Aqui é disputas e discussões entre as pessoas, entre os cônjuges, entre esse cônjuge que você falou a fofoca e algum amigo, é no trabalho, é em tudo que é canto e é para todas as pessoas. Outro, sim, compartilhar negatividade, por exemplo, informação, sentimentos, não ajuda a criar um relacionamento saudável e positivo. É um dia de bastante explicação esse. Então, nós vamos voltar aqui em cima e vamos ver. Considerar a não divulgação de lashon hará ao cônjuge como um rompimento da harmonia e da confiança é errado. Por exemplo, e eu vou dar os exemplos todos assim, os exemplos são meus, tá? São particulares para você realmente tentar entrar nisso, ver o que faz sentido para você, se você já passou por isso e como sair disso, como melhorar isso, enfim, e não ter que se divorciar, né? Porque só o que falta é ter que se divorciar da pessoa porque é um lachonarento. Quando nós nos sentamos para dialogar, e dialogar é muito importante, não é? Um casamento não é feito unicamente de química, um casamento é um casamento, não é? É como quando nós vimos na Parashat, né? O casamento da parte divina com a parte humana, não é? Ela tem a representação no casamento, não é? Quando nós temos uma fidelidade, uma cumplicidade, um respeito, honramos o outro, amamos o outro, como está aqui na máxima. Então, às vezes fica na nossa cabeça assim, mas a gente senta para conversar, aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, puxa um chimarrão, né? A cuia passa de mão em mão e a gente fica conversando. E às vezes é um fim do dia, às vezes você passou ali o seu trabalho, o dia inteiro, algumas coisas aconteceram com um, outras coisas aconteceram com outro, você se senta e aquela vontade, aquele ímpeto de trocar, não é? De trocar com o outro, ele vem com tudo. Então aí você começa a falar, sabe que hoje me aconteceu tal coisa, é porque fulano isso, fulano aquilo. A maioria das vezes não é importante. A maioria das vezes é fofoca. E a maioria das vezes é repetidamente feito isso todos os dias. Você senta para conversar e rola o quê? Pessoas, às vezes alguns assuntos que têm a ver com pessoas, mas nunca é simplesmente só o casal, só a família, ou vamos conversar sobre Torá. Quando eu comecei, eu nunca fui muito fofoqueira, assim, né? Eu acho que um pouco sim, um pouco não, sei lá, eu sou uma pessoa normal, mas enfim, né? Bem humana e bem mundana. Então, bem simplesinha. Mas nunca fui fofoqueira. E também não sou curiosa. Então não adianta querer me contar uma fofoca porque eu vou querer saber, porque eu não tenho aquela curiosidade que nós também já estudamos aqui, daquela pessoa que tem uma necessidade muito grande, não só de falar como de escutar. Então eu não tenho curiosidade. Mas quando eu comecei a estudar sobre esse assunto específico de não fazer lashon hará, eu não cheguei, por exemplo, para o cônjuge e disse assim, olha, eu comecei a fazer um estudo aqui, eu comecei a estudar e a partir de hoje, não quero mais que você converse comigo sobre esse e aquele assunto. Eu não fiz isso. As coisas elas vão acontecendo devagarzinho, né? Você vai colocando aquilo na vida, tanto na sua, quanto do crush, quanto na vida conjugal, né? Nos dois, naquele relacionamento. Nós não vamos ficar mudos ali. Então, quando isso começa, é muito parecido de quando aquela pessoa lachonareta vem e fica te fazendo fofoca. Que nós já conversamos aqui, e você primeiro fica numa boa, você não quer ser grosseira, na segunda vez você diz, olha, eu estou com pressa, e se retira, na terceira vez, bom, você já começa a ficar porra aqui, né, com tudo isso, e aí você pega e acaba dizendo, olha, eu não quero falar de fulano, não quero falar sobre pessoas, se você quiser falar sobre assuntos, a gente até conversa. Sim, eu não quero saber. À primeira vista, e isso acontece dentro de casa também com o cônjuge, porque teriam que estar os dois exatamente fazendo a mesma coisa, né? O mesmo treinamento, pensando igual. Não é assim. Nós somos pessoas, indivíduos, não é? Somos diferentes e também não estamos no mesmo
no mesmo patamar de entendimento. Se eu estudo sobre caneca, eu sei sobre caneca, olhei para caneca. Se eu estudo sobre, então eu sei sobre aquilo. A primeira coisa que acontece é uma coisa assim, quando você não dá vazão, não é? Não dá crédito. E aqui está no não ouvir, Lachonará. Não dá crédito. Mas se você sempre conversou com a pessoa, aí fica aquele vácuo. A pessoa, bom, tá bom. Ela tá empolgada e conta e fala de alguém, fala do outro, faz uma fofoca. Aí você fica meio assim, tá, tudo bem. Na segunda vez a pessoa, de novo. Aí, se você achar que isso tira a harmonia e é uma falta de consideração com o cônjuge, você vai cair na teia, você vai cair na rede e você vai fazer lachonará. Você vai pensar assim, como que eu não vou continuar esse assunto? Ele vai achar ou ela vai achar que eu não quero conversar com ela, ou que eu estou criticando, e você entra nisso. Então é muito importante, parece simples, mas não é. Isso aqui garante uma harmonia talvez no casamento inteiro, talvez umas bodas de ouro, não é? Para que ele dure, para que ele seja verdadeiro e para que os dois cresçam junto. Um casal que cresce junto, que tem valores parecidos ou de preferência iguais, passa isso para os filhos. Então nós vamos ter cidadãos melhores, nós vamos ter pessoas melhores, nós vamos ter muito menos lachonará. E shimirata lachon ali. Então, com o tempo, a pessoa vai ficando, né, não entendendo muito bem. Aí você explica devagarzinho. No meu caso, isso foi simples. É porque eu comecei a estudar sobre isso e depois, posteriormente, muito depois, mas enfim, eu já estudava isso, os vídeos começaram a acontecer sobre este assunto. Então, eu podia dizer assim, bom, eu não quero conversar sobre esse assunto, eu não quero nunca mais conversar sobre esse assunto. E a pessoa né, meu cônjuge já é bem meu conhecido, então ele começou a perceber que isso na verdade era o correto e que na verdade ele mesmo estava se sentindo, não estava se sentindo bem. Então, com o tempo, o próprio crush chega pra você e diz, acho que eu tô fazendo lachonará, né? Eu não queria fazer lachonará, mas eu preciso te contar. Essas coisas, elas vão sendo calibradas, elas vão sendo alinhavadas, elas vão modificando, ao ponto da pessoa chegar e dizer, me sinto muito mal em estar falando isso ou aquilo, não quero mais e não vou. Aí eu entrava de sola, né? Quando chegava nessa hora, eu dizia, pois então por que não assiste meus vídeos? Assista meus vídeos que você vai ver por que eu não vou falar e por que nós temos subsídio para esse conteúdo, para nos ajudarmos a não fazer isso. Então, não tenha medo de, vai achar que eu não tenho consideração por ela ou por ele e tal. Não tenha. Se for a sua alma gêmea, ou pelo menos, porque às vezes não é alma gêmea, mas é bem bom. Se for aquela pessoa para ficar, que veio para ficar na sua vida, ela veio para ficar. E só fica quem é muito parecido conosco. Senão, é claro que não vai ter harmonia. Então, você vai ver que isto vai fluindo e vai acontecendo. Bom, outros, sim, compartilhar negatividade, tá? Por exemplo, aqui informação e sentimentos, não ajuda a criar um relacionamento saudável e positivo. Quando você... como é que vai ser saudável e positivo essa construção entre marido e mulher, porque este é o assunto de hoje, quando você fala, porque eu estou com raiva daquela pessoa, porque a pessoa, eu estou muito triste, decepcionado com fulano, às vezes até alguém da família, ainda você envolve o outro ali. Isso não é construir coisas negativas de alguém, por exemplo, sentimentos negativos que você tem sobre alguém. Isso não constrói um relacionamento positivo, não é? E nós vamos ver adiante que não significa que nós não possamos contar o que está acontecendo. Mas tudo tem o lugar certo. É a velha história de não confundir alhos com bugalhos. O momento certo, né? A fala construtiva, a própria demonstração construtiva, né? A crítica construtiva. Todavia, quando um marido ou sua mulher precisa de apoio emocional para lidar com alguma dificuldade, é natural procurar o cônjuge para pedir auxílio. Olha como já deu agora pra gente aqui um certo alívio, não é? Falar ou ouvir nessas circunstâncias é construtivo e permissível, sem nenhuma dúvida. Então o cônjuge chega em casa, vocês vão lá, se sentam,
Pode colocar eu aí no exemplo aí, tá? Cada um coloca a si mesmo, mas faz de conta que é tudo comigo. Porque eu não posso falar mal das pessoas e até mesmo se eu pudesse falar, eu não poderia, porque eu não conheço ninguém de vocês. Então, a pessoa chega e está chateada, não é? E você tem aquele feeling e aquela conexão com o cônjuge. Nós temos, né? Geralmente nós temos. E você diz, o que está acontecendo? O que foi? Você quer falar? E aí a pessoa diz, porque eu estou chateado, ou estou chateada, porque fulano, Beltrano, vai falar nome de pessoas, me aprontou, não é? Me apunhalou pelas costas, me traiu, ou não foi legal lá no trabalho, não é? Não foi idôneo, não foi ético comigo, eu estou de saco cheio disso. Agora eu fiquei com um pouco de raiva, ou assim, o meu vizinho ou a minha vizinha não é legal, né? Sabe que morar com vizinhos perversos é o caos, né? Com a vizinhança tem que ser legal, né? Então a pessoa está muito chateada, muito triste com aquilo que aconteceu. Aí você olha para ela e diz assim, não quero saber porque ela chorará. Não, né? Então o que é que nós temos que ter? Date, né? A esfraque do entendimento. Nós temos que ter discernimento, não é? Nós temos que ter aqui aquela empatia, não é? Mais rasa, mas nós temos que ter, de entender, de escutar, de sermos aqui bondosos, amorosos, honrar, amar e respeitar o próximo e o cônjuge. Então você vai deixar que ele conte, que ele fale o que está incomodando. Terminado isso, ele contou, ele desabafou, tudo bem, você já está treinado aqui. Você vai dizer palavras boas, que bom que você desabafou. Agora vamos sair desta página, vamos virar esta página, vamos falar da nossa vida, dos nossos filhos, não é? Daquela viagem que nós estamos pensando em fazer. Coisas assim. Vamos falar de Deus, por que não? Vamos falar de outras coisas, porque a pessoa já desabafou. Você não vai dar as costas. Isso sim afasta um cônjuge. Isso sim dá uma desarmonia. Mas isso não vai ser recorrente. Por quê? Porque você vai também explicar, você que já está treinando, para a pessoa. Desabafe, diga o que você pensa, né? Eu vou te ajudar. Agora saia do sentimento de raiva dessa pessoa, se houve uma desilusão, isto é bom, significa que você estava iludido, agora não está mais, enxergou as coisas, agora olhe para esse outro que te aprontou, que fez coisas ruins, que foi perverso com você, olhe para ele com amorosidade, porque você já expôs o que sente, então saia disso. Não é? Não entregue para ele, sim, de mão beijada, os teus méritos positivos, sendo que agora ele é que vai ter que lidar lá com méritos negativos de ter sido mal com você. Então você vai dar um jeitinho ali e vamos sair desse assunto. A pessoa já desabafou, ela sentiu que isso um pouco de lachonará, mas ela precisava, e as coisas, as abóboras vão se ajeitando. Sempre que possível, devemos tentar ajudar o nosso cônjuge a entender a situação de forma tal a aliviar a sua raiva ou frustração. É o que nós estávamos falando agora, nem precisava ter lido. Se nós estamos enxergando e quem está de fora enxerga melhor do que quem está dentro. Se você está passando um sufoco no seu trabalho, ou alguns problemas com algum familiar seu, você não consegue sair daquilo, por isso a noite de sono é tão importante. Você não consegue, você desabafa. Você, por outro lado, que está vendo aquilo, não é? O outro, ele está vendo, você está de fora do problema, então você consegue não se envolver tanto. Então você vai ajudar o cônjuge a sair daquela frustração, sair daquele ânimo de raiva, não é? Vai ajudá-lo a entender que agora é outra página, não é? E que ele não deve ficar frustrado e nem com raiva. Se percebermos que nosso cônjuge sempre, aqui é que são elas, sempre tem necessidade de desabafar, e o livro aqui traz aspinhas, desabafar, entre aspas, é importante criarmos uma mudança geral de atitude mediante troca de ideias.
leitura ou material de áudio. Olha que legal, eu tenho os vídeos. Eu digo, vai escutar, vai lá assistir meus vídeos. Não seja laçonarento, vai lá assistir meus vídeos. Ou sugerindo uma reunião com um rabino ou outra pessoa qualificada. Se você quiser pedir auxílio a um rabino, se você tem acesso a isso, sendo você ou não, não interessa se é judeu, se não é, mas você gosta desse entendimento judaico, ninguém melhor do que um judeu, rabino, de preferência estudioso, ok? Vamos separar mais uma vez aqui os alhos de bugalhos. O que faz você achar que eu, Sharon, estou com a razão, só porque eu estou falando? O que faz você? Não, você tem que discernir. Então, o que te faz pensar que o rabino possa te ajudar ou possa resolver este problema simplesmente porque ele é um rabino? E porque está escrito no Pirkei Avot que não faça um rabino para você, tenha um rabino. Então, tudo que ele te disser, você simplesmente acata. Então, nós saímos de uma prisão para entrar em outra prisão. E ficamos andando nas prisões. A liberdade pede disciplina. Disciplina de se portar de maneira livre e pensante. Então, se você achar que deve procurar um rabino, ou que deve perguntar para mim, você precisa saber que tem que ter discernimento. Porque não é porque eu disse que está certo. Aí, veja bem, quando ele fala aqui, ó, que a pessoa, aquele cônjuge que sempre tem a necessidade de desabafar. Cara, esse é o fofoqueiro, amores. Esse é o fofoqueiro. Com todo respeito, eu já conheci pessoas, e eu não estou fazendo machonará, vocês não conhecem as pessoas, fiquem sabendo que nós podemos comentar essas coisas. Às vezes eu me sinto até culpada, porque eu não sei o que posso, o que não posso dizer. Capaz de alguém achar assim, ela tá fazendo lachonará ensinando a não fazer. Pessoas que tinham a família lachonarenta, mas famílias boas, pessoas boas, mulheres matronas, sabe? Mulheres, aquelas mulheres grandonas, cozinheiras, que a gente fala assim, eu não estou rebaixando nem categorizando, mas aquelas mulheres, aqui a gente chama de alemoa, que é alemã na verdade, né? Aquela miscigenação ali, meio, aquela pureza europeia, ou italianos, que gostam de conversar, que falam com as mãos, que gritam, que falam da vizinha, que falam não sei de quem. Os filhos, eles não só convivem com pessoas assim e acabam ficando iguais, como parece, uma loucura que eu vou dizer, parece que tá no DNA. Vocês já conheceram pessoas assim? Famílias maravilhosas, mas que são todos fofoqueiros? Todos. Mãe, pai, os irmãos, os filhos, netos, todo mundo fofoca, todo mundo fofoca. Essa pessoa, ela tem o costume. E o costume, quando ele é um costume negativo, ele já não é mais um costume, ele é um vício. Por isso, esses vícios que a gente tem e achar que essas coisas estão certas, existe uma necessidade de quebrar, às vezes até quebrar esse paradigma familiar ali, não é quebrar a família e nem ficar de mal, mas é quebrar essa continuação, é ser diferente com os seus filhos, com os outros. De repente você é um fofoqueiro assim de família, não tá no sangue, e você se casa, você acaba sendo cônjuge e o seu cônjuge não é assim. Então, aqui nós temos um certo e um errado. Porque não é certo a falação dos outros e ponto. Tem coisa que não é indiscutível. Ai, mas do meu ponto de vista eu posso falar. Não, você não pode porque tá errado. Você quer que fale mal de você? Não, não quer. Então, claro que tá errado. Porque nós precisamos sentir em nós, não é? Se alguém fala mal de nós e nós nos sentimos infelizes por isso, por certo é isso que o outro sente quando nós falamos dele. Então este cônjuge que tem esta necessidade, este vício, ele é como aquela amiga, não é? Que lá no comecinho nós conversamos, que vem te trazendo a fofoca, como eu disse no começo do vídeo, e ela vem te trazendo. Você se retira, você diz que está atrasado, você faz de tudo para não ofender a pessoa, não é? E aí você começa a deixar ela sem eira nem beira, não é? Sem voz ali, ela fica meio perdida. Aos poucos, até ela compreender, até você poder chegar para ela e dizer, não quero falar lachonará. O que é lachonará? Você explica maledicência, falar de pessoas, comentar sobre pessoas,
Entende? E aí você já pode fazer isso com o cônjuge, porque você já conhece a figura. Repetidamente ela tem essa necessidade de fofocar. E você já não suporta mais. E isso sim tira a harmonia de um lar. Isso sim é você não ter consideração pelo outro, que está ali tentando evoluir como gente, não é? Como pessoa. E também é uma falta de consideração sua, você já evoluiu nesse sentido, nos seus estudos, e você não passa isso. Então aqui é a hora de mudar atitudes. Aqui é a hora de falar com o rabino se achar que deve. Aqui é a hora de ouvir áudios ou de ligar aí o YouTube e ver os vídeos da Sharon, que são totalmente baseados em estudos do Hafetz Haim, que nós respeitamos. Não sou eu que estou falando. Eu dou as minhas, os meus exemplos, que são muitos, porque minha vida é uma coisa que tem muito exemplo. Então você vai utilizar ou não vai utilizar. Esse é o momento de mudar a atitude completamente com o cônjuge. Levou a mal, cônjuge querido, crush, coração pra você, mas chegou, acabou. Quero mais saber de fofoca. E aí vocês vão refazendo, reconstruindo esse relacionamento. Neste caso aqui, quando a pessoa era aquela que tinha muita necessidade, o fofoqueiro, tá? Uma palavra de advertência. Devemos estar preparados para ouvir nosso cônjuge e oferecer apoio emocional sempre que necessário. Sim, você não vai dizer não quero ouvir, a pessoa está ali desesperada, precisando te contar que roubaram 2 milhões de dólares dela e aí você não vai deixar ela falar por causa do Lashon Hara. E ela está desesperada. Ou ela está assim, o amigo lá está morrendo lá de uma doença qualquer, ela está louca para te contar porque quer desabafar, está com muito amor ali por esse... E você diz que não porque é Lashon Hara. Então, discernimento, não é? Bom, você deve oferecer apoio emocional sempre que necessário, mas temos a obrigação de permanecer alertas para não mantermos uma conversa de Lashon Hara desprovida de objetivo construtivo. Geralmente, os casais deixam de fazer essa distinção e, consequentemente, ignoram totalmente as leis de Shmirat HaLashon nas suas conversas. Quando ele diz aqui, essa parte, geralmente os casais deixam de fazer essa distinção, consequentemente ignoram totalmente as leis de Shmirat HaLashon nas suas conversas, é atemporal. Parece que o Hafetz Haim estava falando sobre isso ontem, no ano passado, na década passada, há algumas horas atrás, porque isso é recorrente. Um casal que fofoca unido, ele não sai da fofoca nunca mais. Morre com a cuia na mão. E com a língua afiada. Então, se você começou o treinamento, se você entendeu que isso não é bom, e se você tem um cônjuge, né, um crush, uma esposa, um marido que é versado nesta fofoca, se você já entendeu, é sua obrigação moral tentar devagarzinho mudar esta rotina, não é? Apresentar outras coisas. Veja que o dia de hoje, falei, e a gente não consegue entender quem é o lachonarento aqui. Como nós estamos na sessão 3, na segunda parte, que diz respeito a não darmos ouvidos ao Lashon Hara. Deixa eu pegar aqui novamente. Não é? E a escuta ser construtiva é escutar. Esse é o Lashon Hara de hoje. É quando você fica escutando o outro falar mal desse, daquele outro. E quando você, por conta de não querer contrariar ou achar que isso possa ter uma desarmonia ali, você dá ouvidos. Se você der ouvidos sempre, não tiver esse processo de ir diminuindo e mostrando para o outro, você vai dar crédito. Como é que a pessoa vai compreender que não está certo agir assim se você não diz não? Se você não demonstra que isso não está correto?
Então, aos pouquinhos nós vamos fazendo isso. Essa parte foi a parte do Lashon Hara. Agora nós vamos falar a conduta de um judeu. Nós vamos tirar aqui o judeu, já vamos entender no pequeno texto, e ele vai dizer respeito à máxima. Por isso nós vamos ler a máxima novamente. Vou tirar meu óculos agora que já deu para ti, lunas. Já deu para as lunas aí. O que Hashem espera de nós é que nos amemos, honremos e respeitemos mutuamente. Antes de eu começar a ler, eu quero dizer uma coisa para vocês. Pensa num retrocesso universal se casais e casais continuarem sendo fofoqueiros e ensinarem para os filhos. Pense numa harmonia, num crescimento, num olhar para a janela e enxergar a redenção ali já, quando você consegue essa harmonia com o seu cônjuge. Quando você consegue se sentar e conversar sobre assuntos edificantes. É como quando você quer mostrar para a pessoa que a Torá é muito do bem, que nela está tudo que você procura. E você não quer ser proselitista, não é? Mas também não quer não dizer, porque nós temos a obrigação de mostrar, de falar, e você diz, olha, tem lá num versículo tal, umas palavras assim, 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 talvez seja legal para você. Então, da mesma maneira, a harmonia que a gente que vai acontecendo aos pouquinhos aqui, nesse não Lashon Hara, é duplo, o casal. Bom, então vamos lá aqui. A conduta de um judeu. Aqui, Taná devei Elial Rabá, tá? Capítulo 28. Aqui no que interessa é o que nós vamos ler. Então você não precisa ter esse ou aquele livro, esse ou aquele tratado. Não é isso que significa. Deus, bendito seja Ele, disse a Israel: meus amados filhos, está faltando algo que eu deveria pedir-lhes? Pergunta de Hashem. Tudo o que vos peço é que se amem mutuamente, se honrem mutuamente, se respeitem mutuamente. Dessa forma, não haverá nenhum pecado, nem roubo, nem baixeza entre vós, para que permaneçam puros para sempre. Sabe, roupinha branca, não é? Assim está escrito: Ele te disse, ó homem, o que é bom, e o que Hashem pede de ti, somente que sejas justo, que sejas amável e que caminhes humildemente com Hashem, seu Deus. Quando a gente vê casais unidos fofocando, a gente vê o mal no mundo, não é? Já pensou se dois fofocam aqui, o seu vizinho casal fofoca ali e o outro do outro lado da rua fofoca lá? E eles são versados no Lashon Hara todos os dias quando se reúnem. Você já pensou quando esses três casais se juntam e fofocam o tempo todo entre eles? Esse é o mal do mundo. Por Lashon Hara, a primeira tzaraat, a doença de pele, foi relatada na Torá. Não tínhamos doença até então? Ninguém falava de doença? Que foi Miriam quando falou mal de Moshe. Olha que nós estamos falando de Miriam. Grandona, não é? Justa. Quando nós temos um casal que não faz isso, e o nosso vizinho é um casal que não faz isso, e o nosso vizinho da frente é um casal que não faz isso, e nós unimos os três casais para tomar um vinho, para comer uma pizza, para conversar sobre Torá, para celebrar a vida. Esse é o bem no mundo, esse é o bem que estabelece no mundo. Então aqui as pessoas se honram, aqui as pessoas se amam, aqui as pessoas se respeitam, porque os dois fofoqueiros, os seis fofoqueiros, ou dois de um lado, dois do outro, dois da frente, dois não sei da onde, essa fofocaiada toda aqui, essas pessoas aqui que estão lá do outro lado da rua, e você vai juntar esses casais lá, quando eles estão do outro lado da rua entre eles estão falando de vocês, assim como vocês estão falando deles. E nós somos iguais nas atitudes quando elas são vícios de caráter, vício do comportamento, vício na atitude, vício ruim, porque não tem vício bom. Vai se viciar na Torá,
Quando essas coisas acontecem, nós entendemos o que é quando ele diz em respeitar mutuamente, amar mutuamente e honrar mutuamente. Porque se alguém fala mal de nós, aqui nós temos 3 casais, né? 3 casais. Fala mal de nós, isso faz mal para nós. Ele vai falar para alguém que é também um fofoqueiro, e aí a vaca lachonará. Então nós temos que aprender o que escutar. Para aprender o que escutar, nós temos que saber o que é certo e o que é errado escutar. Que momento nós temos que fazer um silêncio de qualidade. Não é melhor quando o casal é versado, é treinado em não lachonará? Ele não vai ter este problema. Toda vez que se juntar com outras pessoas, isso vai ser para o bem. Trazer o bem, dar uma resposta para Deus, para que Ele possa manter a sua presença divina, brilhosa, brilhante, reluzente, porque ela nunca vai embora, mas ela fica ofuscada pela nossa língua felina, maledicente, que diz que é só um comentário, que não tem mal nenhum, que nós estamos dialogando porque somos um casal feliz que fala dos outros. Vá carpir um pátio, varrer uma calçada. Olha, é tão simples, né? Viu? Bem mundaninho. Fazer isso. Simples, né? Bem simples. A gente a gente lê um livro como esse, ou vê um vídeo como esse, e diz assim, credo, mas é tão simples, né? Precisaria ficar 1 hora falando sobre isso? É tão simples. Desliga, volta pro seu cotidiano da sua vida, você que é casado, senta com a sua esposa, com o seu esposo, marca no relógio os seus diálogos, quanto tempo vocês ficam mudos, quanto tempo vocês ficam falando dos outros e dizem que é só comentário, quanto tempo vocês falam de vocês, quanto tempo cada atitude para ali, no tempo e espaço mesmo. E aí você vai ver que não é simples, é um treinamento diário, é árduo, é para sempre, e eu desejo de muito coração que vocês todos consigam e que nós sejamos casais que se amam, que se honram, que se respeitam e que não precisam depreciar ou falar dos outros para poder ter uma conversa, um diálogo, saber que a vida conjugal não é só cama, a vida conjugal não é só festa, a vida conjugal é uma cumplicidade também no nosso crescimento espiritual. Ou melhor, de alma, né? Porque o espírito ele não muda. Caso um dos nossos semelhantes haja incorretamente conosco, não deveremos procurar vingança, nem guardar rancor. Olha que importante. Devemos apagar o assunto do nosso coração e tentar fazer o bem de todas as formas possíveis com essa pessoa, assim como com qualquer outro judeu, diz aqui, assim como com qualquer outra pessoa, como se nada negativo tivesse acontecido, virar a página, né? É isso o que a Torá exige de nós, como está escrito, não te vingarás e não guardarás rancor contra os membros do teu povo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando a gente vê isso aqui, para pensar, o que tem que ver com outro assunto? Pessoas que não guardam rancor, pessoas que elas não alimentaram o lachonará. Porque se você alimentar o lachonará, o rancor se instala. Aprontaram mesmo para você, sabe? Lembra aquele lá que te fez aquela coisa horrorosa que você sabe, você está olhando aqui, você lembra daquilo, você não consegue perdoar aquilo. Esse rancor se instalou em você, virou uma clipá, virou uma casca, uma crosta em você. Mas quando você trabalha Shemirat Lashon, quando você entende aquilo que deve ou não escutar e qual é o valor que tem o que você escuta sobre você mesmo ou sobre alguma coisa que te fizeram, quanto tempo vale do seu estômago que dói, do tempo precioso do seu dia a dia, do seu estresse, daquele envelhecimento precoce, daquele, sabe, os teus sinais vitais ficarem confusos ali? Quanto isso vale? Isso vale quanto? Então você vai aprender a escutar, vai aprender o que dizer, você não vai guardar rancor, porque o rancor se instala assim como o amor se instala. Então deixa o amor se instalar, honre o próximo, ame o próximo como a ti mesmo. A Torá é perfeita.
Consigo achar uma falha. Sim, até já procurei, né? Procurei, mas como é que vai ter falha? Se vem de Deus, não tem falha. O Zohar afirma na Parashat Miketz, na página 201b. Observa o seguinte. Yosef lá, filho de Yaakov, né? Que foi vendido e jogado no poço. Não apenas não retribuiu a seus irmãos o que eles mereciam por tê-lo colocado à venda, porque mereciam, né? Puxar as orelhas. Como também foi amável e sincero com eles. Esse é sempre o caminho dos dignos. Portanto, o santo, bendito seja ele, sempre está nos vigiando neste mundo e no próximo. Olha só, quando ele diz aqui, os seus irmãos, que eles mereciam, quando você faz o mal, qual é o mérito que você tem? Quando eu faço o mal, qual é o mérito que eu tenho? Eu deveria receber umas palmadas, não é? Eu devo receber o mal. Mas eu fiz o mal para fulano. Se ele não me devolver este mal que eu fiz com o mal de volta, ele já ganhou o seu dia, já ganhou um ponto aqui realmente. E você deixou de perder porque você já está perdendo, né? Já vai receber este mérito negativo do outro lado. Nós sabemos que é causa e consequência aqui o mundão, não é? Mas aqui há um corte. Aqui é um corte. Aqui é um corte de maledicência. Aqui é um corte de continuar a vingança, de continuar essas coisas que atraem mais lachonará, mais coisa ruim. Esse dia 103, é o 103. Esse dia 103, então, foi para que a gente entenda que o Hafetz Haim, ele trabalhou nos relacionamentos, não se acha não se acha na literatura que vem dele nenhuma lacuna. Por exemplo, esqueceu de falar como é que você deve ou não agir, ou falar com o professor, com o aluno, com pai e mãe, agora que é o cônjuge, não é? Falar e também ouvir, e também pensar. Não encontrei lacunas. Ele abrangeu no seu estudo todos os tipos de relacionamento da nossa vida. Então, nunca, em nenhum dia desses 178 dias de treinamento, que quando termina começa tudo de novo e é a vida inteira, nenhum desses dias é inútil para nós. Nenhum desse dia você olha e diz, mas hoje não. Na real, hoje eu não entendi muito, também hoje eu não é eu essa pessoa. Não funcionou, não valeu pra mim, não valeu a pena, não foi bom. Não, você precisa parar. Se você tem o livro, você lê o livro. Se você não tem o livro, você acompanha aqui, você trabalha junto comigo, coloca nos comentários, troca uma ideia, vamos tentar entender isso junto. Raciocina, pensa, se concentra, às vezes nem precisa, na maioria das vezes não precisa se concentrar e você vai enxergar o dia de hoje na sua vida, se não hoje, amanhã, se não amanhã ou hoje, você vai enxergar como era ontem. E todos os dias do treinamento dele existem porque somos sim nas atitudes, no crescimento e tudo mais iguais. Nesse sentido, iguais, uns mais, uns menos. Se você for genuinamente uma pessoa que não é curiosa, você está já com a vantagem que você nem imagina. A vantagem que eu tenho é essa, ela tem curiosidade. Não tenho curiosidade e acaba não fofocando, né? Porque eu não tenho curiosidade, eu não quero saber da sua vida. A não ser que você queira muito me dizer e queira que eu ajude, aí eu ajudo, porque eu acho bem legal e ponto. Mas não venha me contar da sua vida ou contar da vida do fulano para apimentar o nosso relacionamento. Sabe? Não, porque não apimenta. Apimenta quando você olha para mim e diz assim, vamos estudar a Torá? Você viu o que está escrito lá no Pirkei Avot? Hein? Quem são os alicerces? Você viu lá agora, por exemplo, o que Yosef fez? Isso apimenta, isso harmoniza um relacionamento. Shalom Bait para os casais. Eu vou ler hoje o Salmo 43. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você é um casal, liga o vídeo aí junto, liga o vídeo junto, assiste junto.
comenta embaixo, ativa o sininho se não tem ele ativado para não perder os dias e ser consecutivo. Se inscreve no canal, se não, no casal é bom, né? O casal, se inscreva no canal se não for inscrito, curta, comente e compartilhe com as pessoas do seu entorno, principalmente, porque se todo mundo estiver no mesmo foco, no mesmo caminho, anti-Lashon Hara com Shmirat Lashon de qualidade, depois que você fizer tudo isso, venha e me conte como a sua vida se modificou. Salmo 43, faz-me justiça, ó Deus, e defende minha causa contra os impiedosos, poupa-me dos pérfidos e iníquos. És o Deus da minha fortaleza. Por que me ouvidas? Por que me deixas caminhar nas trevas sob a pressão do inimigo? Envia a tua luz e a tua verdade para que me orientem e me conduzam ao monte de tua santidade e ao teu tabernáculo. Eu virei ao altar de Deus que é a fonte de meu júbilo, e louvar-te-ei com a melodia de minha harpa, ó eterno meu Deus. Por que te abates então, alma minha? Por que angustias o meu ser? Espera em Deus, pois ainda hei de louvá-lo por sua presença salvadora, ó Deus meu. Shalom a todos! Uma ótima conversa entre casais aí, você e o seu cônjuge, coração do cônjuge. Que tenha muita harmonia no seu lar, que vocês não precisem fofocar sobre a vida dos outros para terem motivos para se sentar, tomar um café, tomar um chimarrão, não tomar coisa nenhuma e conversar, porque esse é a maior dádiva de um casamento depois dos filhos, é trocar ideias, é conversar, é estudar, é crescer juntos. Um ótimo dia para vocês, beijinho, até a próxima!